Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Maurício. Hoje estaremos falando do conceito sistema de numeração. Ele é um conceito desenvolvido no sexto ano, ele tem muitas curiosidades, mas eu vou falar brevemente dessas curiosidades para a gente focar em uma determinada parte deste conceito. Então eu vou começar sobre uma pergunta bem simples, mas que envolve muita história. Qual é o principal sistema de numeração utilizado no Brasil? E ela me faz pensar automaticamente em outra pergunta. Qual é o principal sistema de numeração utilizado no planeta Terra? A gente pode ser induzido a responder que são os números que nós conhecemos. Mas existem diversos sistemas de numeração. Um deles, que é o mais famoso, que nós encontramos em todas as cidades, é o sistema de numeração indo-arábico. São os números que conhecemos no dia a dia. Eles recebem esse nome porque têm uma influência da história, principalmente de um país chamado Índia e do mundo árabe. Se você quiser saber mais sobre a história do sistema de numeração indo-arábico, você pode consultar a internet, procurar no Google. Tem pessoas detalhando e trazendo muitas informações a respeito desse tipo de informação. Agora vamos falar sobre uma questão clássica que surge com frequência nas aulas de matemática. Para que serve a matemática? Nós devemos estudar um pouco de história, porque não foi propriamente uma pessoa que descobriu a matemática. Foram as necessidades de comunidades, de civilizações, grupos de pessoas. Então um exemplo disso é a agricultura. Então muitas civilizações que trabalhavam com a agricultura perceberam que era necessário contabilizar, ou seja, contar o número de frutas, o número de legumes, de animais, calcular a área de terreno. Por quê? Se eu consigo calcular a área do terreno, começo a ter uma ideia de quanto eu consigo plantar ou colher num determinado período do ano. E se eu sei o número de pessoas que existem ou que dependem desta área do terreno, então eu consigo já gerenciar e fazer previsões futuras, saber quantas famílias serão alimentadas, quantas pessoas vão passar necessidade. Então a gente começa a evoluir um conceito chamado comércio, porque o que começa a sobrar de alimento e eu não vou consumir, eu posso trocar. Então surge o dinheiro, surgem vários tipos de mercadorias que podem ser comercializadas e por aí vai. O sistema de numeração contribuiu também para fazer astronomia. Exatamente, a astronomia que é aquela que quando olhamos à noite e observamos as estrelas e a lua, ficamos encantados com seus mistérios. O sistema de numeração também contribuiu para fazer ciência, engenharia. Quando você lê um pouquinho sobre a história do sistema de numeração indo-arábico, você vai ver que a ciência e a engenharia dessa região, da Índia e do mundo árabe, eram os mais desenvolvidos na época. Posteriormente, esse conhecimento migrou para a Europa e da Europa foi espalhado para todo o mundo ocidental como nós conhecemos. O foco do nosso trabalho é entender o algarismo indo-arábico. Essa palavra algarismo aparece com frequência na disciplina de matemática e ela é confundida com número. Então, quem são os algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com estes algarismos eu consigo montar qualquer tipo de número. Uma ideia do que eu estou falando é essa comparação que a gente pode fazer. Algarismos ou dígitos. Qual é a diferença dessas palavras? Quando eu falo algarismos, eu estou falando daquilo que eu posso escrever no papel, na lousa. Quando eu falo dígitos, é aquilo que eu posso digitar no notebook. Então imagina, no celular, você abre a calculadora, o que aparece para você? Estes dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vamos entender um pouquinho mais sobre as diferenças entre algarismos e número. Aqui está um exemplo. Quais são os algarismos dos números 19 e 91? Então, o número 19 contém os algarismos 1 e 9.
enquanto que o número 91 contém os mesmos algarismos, 1 e 9. É curioso que, apesar de eles conterem o mesmo algarismo, eu só troquei a ordem. Trocando a ordem, eles ganham um significado diferente. Eu posso realizar comparações entre esses dois números. Sabemos por experiência mesmo que o número 19 é bem menor do que o número 91. Ou o número 91 é bem maior do que o número 19. Vamos ler o exemplo 2. Quais são os algarismos do número 223? 223 contém os algarismos 2 e 3, onde o 2 é repetido 2 vezes. Aqui existe um conjunto de exercícios para você praticar um pouquinho. Aqui está o gabarito para você poder conferir as suas respostas. Bons estudos e tchau, pessoal!